Saudações, meus amigos e amigas que gostam de caneta tinteiro. Alexandre, aqui da Literatos Canetas, este canal que agora vos fala, e também da loja online literatoscanetas.com.br. Tudo bom por aí? Tudo tranquilo com vocês? Comigo aqui tudo bom, tudo tranquilo. E hoje vamos conversar um pouco sobre a maciez da escrita com as canetas tinteiro, tá? Uma das perguntas que eu mais recebo, assim, relacionadas à caneta tinteiro, principalmente de quem nunca teve uma caneta tinteiro, de quem vai testar a primeira caneta tinteiro, é se a caneta é macia, tá? E essa é uma das coisas que eu mais falo aqui no canal. Ela é macia, ela tem um pouco de feedback, ela é muito macia, ela é muito suave. E é uma dificuldade, tanto para mim quanto para você, tanto para mim que faz um vídeo quanto para vocês que assistem o vídeo, falar de uma sensação tátil tão relacionada ao sentido do toque, tá? Através de um vídeo. É difícil ter essa referência, né? Então, às vezes eu falo assim, a caneta é mais macia, é menos macia, e talvez você não tenha essa referência, tá? Então, o vídeo de hoje se propõe a falar um pouco sobre alguns pontos, algumas coisas que fazem com que a experiência de escrita seja mais macia ou menos macia, tá? Bom, existem 4 coisas que influenciam o quanto que a escrita é macia, tá? Tem a pena, o tipo de pena, o tipo de papel, a tinta e o escritor. São esses 4 pontos, tá? E quanto à pena, é muito nítido, tá? Que se uma pena é muito mais fina, ela tem uma pressão muito maior, porque a área de contato é muito menor, né? Então, se você tem uma pena muito, muito fina, é mais possível que você tenha uma experiência de escrita menos macia, tá? Não estou falando aqui de uma experiência da caneta arranhando o papel, daquela sensação desagradável, como se fosse um gato passando a unha em quadro negro. Não é isso, tá? Quando eu falo de feedback, eu estou falando daquela sensação que eu sempre falo isso, como se você estivesse escrevendo em uma folha branca, tá? Com um lápis bem afiado, bem apontado, ou uma lapiseira, tá? Você sente a textura do papel enquanto você escreve, né? Mas não é uma sensação de arranhar, de cortar o papel, de puxar as fibras do papel, tá? É uma sensação de você sentir ali a textura do papel enquanto você escreve, tá? Então, o primeiro ponto é o quão fina é a ponta da caneta. É claro que canetas mais grossas vão ser mais macias para escrever. Por quê? Porque elas têm uma área de contato maior com o papel, tá? E além disso, elas liberam mais tinta. Liberando mais tinta, a ponta fica mais lubrificada em contato com o papel, então você tem uma experiência de escrita mais macia, tá? Então, pontas mais finas você vai ter mais feedback, pontas mais grossas você vai ter menos feedback e, consequentemente, vão ser mais macias, tá? O segundo ponto, o papel, tá? Quando você escreve, a sensação que você vai sentir é a sensação da ponta da pena em contato com o papel. Se você tiver um papel que é bastante liso, se tiver a superfície bastante lisa, a caneta, a ponta vai escorregar com mais facilidade. Se você tiver um papel que é mais áspero, como por exemplo aquele canson usado para desenho, você vai sentir também aquela aspereza sendo transmitida pela pena e, consequentemente, chegando à sua mão. Então, você tem uma sensação mais áspera. Então, nesse caso, papéis que têm a superfície que tem a superfície mais lisa vão dar uma sensação de maciez maior ao escrever do que papéis que têm a superfície mais rugosa ou mais áspera, tá? Geralmente, o que me agrada bastante, isso já é uma coisa mais pessoal, tá? É uma opinião pessoal. Mas o tipo de papel que me agrada mais de escrever é aquele que não é totalmente liso, que é o caso, por exemplo, esqueci o nome do papel agora. Do papel couché, tá? Que eu usei bastante quando eu comecei a escrever com caneta tinteiro. Ele é muito liso, ele desliza mesmo, fica bem lisinho,
né? Então eu gostava bastante desse, mas hoje eu não uso, já não tenho tendência de gostar tanto de um papel tão liso, tá? Eu gosto de um papel que tenha textura assim um pouco mais aveludada, que você sente a caneta realmente passando o papel, você sente a textura do papel. Tá? Isso é uma questão que vai evoluindo com o tempo, né, com o seu uso, com as suas preferências, mas realmente hoje eu já prefiro um papel que tem uma textura que eu chamo mais de aveludada, tá? Que parece um pouco mais aveludada, que a caneta, você sente o feedback da caneta, mas não é um feedback desagradável. Tá? Bom, em seguida o próximo fator é a tinta. Tá? Existem algumas tintas que são chamadas de tintas um pouco mais secas, né? E tintas que são chamadas de um pouco mais molhadas. Tá? Basicamente, isso é uma sensação na hora de escrever. Tem tinta que escorre com mais facilidade, que ela tem a sensação de ser mais lubrificada no papel. Então, para a mesma caneta, né, no mesmo papel, essa tinta vai ter aquela sensação um pouco mais seca ou um pouco mais lubrificada. Tá? Um exemplo disso, né, de caneta, de uma tinta que é um pouco, que eu sinto que é um pouco mais lubrificada, é a tinta Document Ink ou Document Proof? Acho que é Document Ink da Pelikan, tá? A Black. Tá? Eu tenho a sensação de que ela é mais lubrificada, então mesmo com caneta uma ponta um pouco mais fina, como a da Metropolitan, tá? Ela mesmo assim, ela desliza bem no papel, então ela influencia nessa questão de ser uma tinta um pouco mais macia na hora de escrever. Tá? A tinta eu acho que é o fator que é menos perceptível quando você muda de uma tinta para outra. Tá? Tanto a pena quanto o papel você sente bastante, mas agora a tinta você pode sentir, inclusive se você tem mais experiência com caneta tinteira você vai sentir isso mais fácil, porém ela é o fator menos radical na mudança de percepção na hora de escrever. E o quarto fator é o fator humano, ou seja, a pessoa que usa a caneta. Tem um livro chamado Admirável Mundo Novo, Brave New World, tá? Que ele fala de uma sociedade utópica em que as pessoas são feitas, são produzidas para se adaptar aos equipamentos, para se adaptar às coisas. E não o contrário, onde as coisas são feitas para se adaptar às pessoas. Tá? Atualmente as coisas são feitas, né? Que bom, as coisas são feitas para se adaptar às pessoas, né? E no mundo das canetas tinteiro existem muitos tipos de caneta tinteiro que você pode escolher de acordo com as suas preferências, tá? O que é mais confortável, o que é mais agradável, o que é mais bonito para você, né? De acordo com as suas percepções. Né? Então existe uma gama muito grande de escolhas no mundo das canetas tinteiro. Porém, mesmo assim, mesmo que você escolha a caneta perfeita para você, você também tem que se adaptar um pouco à caneta, assim como qualquer tipo de ferramenta. Né? Por que eu estou falando isso? A maioria de nós, quando, ao menos assim, aqui no Brasil, que não usou caneta tinteira, a maioria de nós teve uma vida voltada ao uso das canetas esferográficas, tá? Ou, quem sabe, o uso de lapiseiras ou lápis. Mas, no geral, em relação a gente usou mais canetas esferográficas. Essa é a referência que a gente tem, tá? E qual que é a característica da caneta esferográfica? Ela exige mais pressão para escrever, então você tem que pôr um pouco de peso maior na caneta para que ela escreva bem no papel, tá? Você pode até pensar, não é uma pressão absurda. Porém, quando você pega uma caneta tinteiro, a pressão que você precisa utilizar é muito menor. É muito menor, tá? Inclusive, a caneta tinteiro, ela é mais suave no seu pulso, na sua mão, no seu braço, porque ela exige menos pressão, tá? Ela praticamente escreve com o peso dela mesmo. Não exatamente só com o peso dela, você tem que pôr um pouquinho de pressão, mas é muito pequena, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque se você vem, assim como eu vim, tá? De um mundo em que eu só usava caneta esferográfica, você pega uma caneta tinteiro e começa a usar pela primeira vez, a minha tendência, foi de colocar bastante pressão na caneta tinteiro, tá? Pressão desnecessária, ok? E essa pressão faz o quê? Faz com que você sinta realmente um pouco mais de feedback enquanto você escreve no papel,
tá? Então, isso é uma coisa que, para mim, foi evoluindo com o tempo, tá? Com o tempo eu vi que eu não precisava colocar tanta pressão, tá? E como eu me interesso em melhorar a minha letra, em melhorar a minha caligrafia, eu me interesso bastante em caligrafia spenceriana, tá? Eu fui me treinando para colocar menos pressão porque não precisa. Por que eu estou falando isso? Porque a mesma caneta, por exemplo, essa aqui, ó, por exemplo, não, exatamente essa aqui, a Pilot Metropolitan, que eu sentia no começo, quando eu comecei a usar ela pela primeira vez, que ela tinha bastante feedback, e ela tem um pouquinho de feedback sim, tá? Mas eu sentia que ela tinha bastante feedback, tá? Hoje eu já sinto que ela tem praticamente nada de feedback, tá? Praticamente não tem feedback. Mas isso foi uma coisa que foi durante o meu tempo usando caneta tinteiro que eu percebi que eu não precisava pôr pressão, não precisava pôr tanta pressão, tá? Então, hoje eu já sinto que ela tem bastante menos feedback. E uma coisa que eu reparei, que eu fui evoluindo assim, mudando, né? No começo eu gostava de canetas tinteiro com pontas mais grossas. Por exemplo, essa aqui é a TWSBI Eco, tá? TWSBI Eco ponta média, tá? Sendo uma ponta média, tá? Ela tem o traço relativamente grosso. Eu gostava e gosto dessa caneta, tá? Uma caneta gostosa de escrever, tá? Ela é bem macia na hora de escrever, porque ela tem a ponta um pouco mais grossa, tá? Mas essa aqui era a minha preferência um pouco mais atrás lá das canetas tinteiras. A minha preferência era usar isso aqui, tá? Mas com o tempo, a evolução da minha percepção das canetas tinteiras fez com que eu gostasse mais de penas mais finas, como por exemplo a Pilot Metropolitan Fine F, tá? E hoje, atualmente, nesse momento, pode ser que se eu fizer um vídeo depois isso mude, um vídeo no futuro isso tenha mudado, mas atualmente a minha caneta favorita, a minha preferida, é a Conklin All American com a ponta extra fina, tá? Essa aqui é a caneta que eu mais gosto de escrever hoje, tá? Praticamente não sinto feedback nela, a não ser um leve feedback, assim como eu falei, parecido com a escrita com um lápis bem apontado, tá? Mas é agradável, é um feedback gostoso de se escrever. Mas essa mesma caneta, se alguém que nunca usou uma caneta tinteiro começar a usar, talvez ache que ela tem muito feedback, tá? Então, por que eu entrei nesse assunto? Porque existem várias coisas que influenciam no quão macia uma caneta, uma pena é. Tá? Inclusive, uma das coisas que influencia é você mesmo, tá? Com relação a quanto de pressão que você coloca na caneta. Considerando essas informações, dá para você fazer escolhas, tá? Relacionadas a qual pena você vai usar, qual tinta você vai usar, qual papel você vai usar e como que você vai usar, né? Se você vai tentar escrever de forma mais macia, tá? Uma vitória fácil em relação a escrever com bastante maciez é pegar uma caneta com uma pena um pouco maior, como por exemplo a TWSBI Eco com a pena média, tá? Ela automaticamente já vai ser mais macia porque ela é mais larga, tá? Mas é isso. O que eu queria compartilhar com vocês é isso. Existem fatores que influenciam na percepção da maciez, tá? E eu adoraria sentar contigo agora, colocar um monte de caneta, perguntar o que você prefere. Se você prefere isso, então usa essa aqui. Ou então usa essa aqui. Se você usa determinado tipo de papel no seu dia a dia, então pega essa aqui, ou então pega aquela outra. Adoraria fazer isso, mas infelizmente eu não consigo, tá? E o melhor que eu consigo fazer para te ajudar nesse entendimento de maciez é exatamente compartilhar esse tipo de conteúdo aqui, tá? E se tem alguma coisa que não ficou clara, tem alguma coisa que eu esqueci, se tem alguma coisa que eu me equivoquei, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, coloca aqui nos comentários. Eu adoro ler os comentários de vocês, eu adoro respondê-los e eles ajudam muito a enriquecer o conteúdo desse canal, tá? Vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir, um abraço, se cuida, até a próxima, tchau, tchau!